Olá malta da Zombie TV, Diogo Trindade, o vosso geek de serviço, e hoje estou aqui para vos apresentar mais um jogo incrível. Mas antes de começar a apresentação do jogo, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal de YouTube, façam lá um clique no sininho onde vão receber todas as notificações de notícias novas que nós apresentamos. Façam like também na nossa página de Facebook, Instagram e Twitter, onde recebem todas as notícias que vamos publicando. Vamos então começar. Então o jogo que eu vos venho apresentar é um jogo da mesa Board Games, mas antes de vos apresentar o produto, queria-vos apresentar a empresa por trás deste produto. A mesa Board Games é uma empresa portuguesa que faz a distribuição, criação e produção de jogos de tabuleiro. Vão buscar jogos do estrangeiro e trazem-nos para Portugal, traduzindo-os para português. O Flame Rouge, um jogo que foi trazido para Portugal, agora em português também, tem sido muito jogado. A Nossa Casa, um produto que saiu há pouco tempo. E por último, o vencedor do prémio de 2017 do O Melhor Jogo de Tabuleiro para Crianças. Fica aqui o nome que eu não sei dizer, o High School. Por outro lado, a produção e criação quer dizer que cria jogos de tabuleiro com ideias de portugueses. Provavelmente vocês já jogaram jogos de tabuleiro que nem sabem que são de portugueses, nomeadamente I Love Portugal. O Ricardo irá fazer uma análise em breve. Mais o Estoril 1942, City of Spies, que sempre teve excelentes notas lá fora e muito conhecido. E por último, a mais recente aquisição e o jogo que eu vos venho apresentar, que é Viral. O Viral é um jogo que saiu agora na semana de 9 a 15. Eu tive a oportunidade de receber um para vos fazer a apresentação. Quero agradecer antes de mais à mesa Board Games por esta oportunidade. E tem sido uma febre lá fora. Febre? Vírus? Não? Ok. Para além destes jogos, a mesa Board Games tem alguns projetos secretos que nós ainda não podemos revelar, mas sigam-nos nas nossas redes sociais que vão encontrar algumas notícias quando for a altura disso, ok? Viral é um jogo criado por António Sousa Lara, o mesmo criador do Estoril 1942, jogo que ainda espero fazer aqui uma análise neste canal, e é um jogo que tem sido criticamente aclamado lá fora de uma forma incrível. Qualquer fórum de jogos de tabuleiro, qualquer analista tem colocado no top 3 de qualquer evento de jogos de tabuleiro que eu tenho feito. Com a arte de Michal Dimitrievski. Não sei se estou a dizer bem, mas como podem ver, a arte é incrível. Uma arte cómica com um tema muito pesado, que é vírus e doenças. Viral é um jogo então de 3 a 5 jogadores, com a possibilidade de se jogar em 2 como se fosse um bot. É um jogo mais ou menos de 60 a 90 minutos, consoante o número de jogadores, e é um jogo para maiores de 10 anos. Em Viral, como o nome indica, nós somos um vírus e o nosso objetivo é infectar a maior parte de órgãos do nosso corpo. Para isso iremos infectar o cérebro, o coração, os pulmões, o fígado, pâncreas e estômago, intestinos e rins. É um jogo que se baseia muito em área controle, bem como um bocadinho em deck building. Mecânicas que não se encontram muitas vezes juntos, mas que neste caso funcionam muito bem. É um jogo que é muito fácil de perceber, mas tem ali muita estratégia por trás, o que o torna um jogo que nunca é igual e que requer alguma adaptação. Em Viral, somos um vírus que está a tentar infectar um corpo humano através de pontos virais. No tabuleiro temos descritos os vários órgãos que podemos infectar. O cérebro, as 2 partes do coração, os 2 pulmões, o fígado, o pâncreas, os 2 rins, o intestino grosso, o intestino delgado e o estômago. Vamos infectá-los através das nossas fichas. Inicialmente, cada jogador é então selecionado aleatoriamente ou então através da pessoa que esteve mais recentemente doente como o primeiro marcador, e é-lhe atribuído este. E então vai escolher qual o vírus que deseja desempenhar. É-lhe entregue então a placa do vírus e as cartas atribuídas a esse vírus, nomeadamente as cartas de órgão e as cartas de mutação, cada uma com a sua função. Após esta decisão é colocado o jogador então que ficou doente recentemente ou aleatoriamente em primeiro lugar e, de acordo com os ponteiros do relógio, o segundo, o terceiro ou o quarto jogador. Após esta decisão é então distribuído os vírus. Cada jogador seleciona uma ficha do seu vírus e coloca numa parte do órgão à sua escolha, sendo que a única regra é que não podem estar na primeira rodada 2 vírus no mesmo órgão. Após os órgãos estarem preenchidos, é acabado assim o setup e inicia assim o jogo. O jogo decorre ao longo de 6 turnos, que são distribuídos através das cartas de crise. Inicia-se assim o jogo. No início de cada turno, então, é
selecionada uma mão para escolher, através de uma carta de órgão e uma carta de ação. Esta é escolhida uma de cada para ser jogada e selecionada. Após todos os jogadores escolherem, esta ação é resolvida, que pode consistir em reproduzir um vírus num sítio ou então defender, como está aqui descrito, o vírus. É importante percebermos que cartas que estejam com este bordo azul são desenvolvidas no órgão associado à carta. Cartas que não estejam com o fundo azul podem ser em qualquer órgão, desde que esteja um vírus da nossa cor. Após a primeira resolução da jogada, passamos então à segunda resolução, onde da mesma forma, com as cartas que sobraram, iremos escolher mais uma carta de ação e mais uma carta de mutação. E aplicamos, neste caso, uma carta de ataque ou de reprodução e uma carta de movimento ou de escudo, que será feito sempre no cérebro. Após esta decisão, passamos então à segunda fase. No entanto, é importante percebermos que, quando já estamos mais avançados, estas cartas vão para uma pilha de descarte. No final do próximo turno, voltamos a buscar estas cartas e utilizamos as outras. Na segunda fase, é onde é feita a contagem dos pontos. A contagem dos pontos é feita através destas fichas que são distribuídas aleatoriamente pelo tabuleiro no setup do jogo. A parte de cima da ficha é os pontos virais e a segunda é os pontos de pesquisa. O que é que isto quer dizer? Os pontos virais são aqueles que são os pontos que nos vão dar a vitória no final do jogo e são estes que são os mais importantes. Quando atravessarmos os pontos 4, 8, 12 ou 16, temos a possibilidade de escolher uma destas cartas. O que é que podemos escolher? Ou uma das cartas que estão presentes à mostra ou uma das cartas aleatórias, a primeira carta do deck. Estas cartas são cartas de mutação mais fortes do que aquelas que inicialmente começamos e são cartas que também têm pontos que no final do jogo nos vão dar um avanço ainda maior. Podemos dar um boost na vitória do jogo. Estas cartas têm também mutações mais poderosas que poderão ter outro resultado. Por isso aqui é uma questão de nós tentarmos escolher qual as mais poderosas ou quais as que dão mais pontos. Para além dos pontos de vitória que este nos dá, também temos os pontos de pesquisa. Os pontos de pesquisa são os laboratórios a pesquisar o nosso vírus. O que é que isto quer dizer? Vamos subindo nesta tabela. Quando chegarmos ao topo da tabela, na parte 5 do turno, iremos então perceber o que é que acontece. É de realçar que para ganharmos então estes pontos, o nosso vírus tem de controlar o órgão, que se for um tem de controlar uma parte, se for 2 ou 3 tem de controlar essas 3 partes e estar em maioria nesses órgãos. Passando à terceira parte, é a fase das crises. A fase da crise é aquela que nos guia ao longo do jogo. Como eu vos referi, são 6 turnos, que são controlados através destas cartas de crise. Como podem ver, cada carta de crise tem um resultado. Neste caso, por exemplo, faz um spawn mais um vírus. O jogador que tiver mais fichas no estômago e no pâncreas ganha pontos. O que tiver no coração ganha pontos. Alguns são bons, outros são maus. O que vão fazer com que as nossas jogadas ao longo deste turno vão se adaptar um bocadinho a esta necessidade. Quando deixarem de haver cartas ali de resolução, acaba o jogo. Depois temos a quarta fase. Quando temos mais do que 3, 4 ou 5 vírus, de acordo com o número de jogadores, como podem ver aqui nesta tabela, surge uma crise. O que é que isso quer dizer? Imaginem que eu aqui era um jogo de 3 jogadores e tinha aqui 3 vírus. Iria colocar aqui o símbolo de crise. O símbolo de crise nesta fase, que é a quarta, irá fazer com que o vírus que estiver em maioria ganhe 2 pontos e todos os outros ganham 1 ponto. Após a resolução da crise, os vírus são destruídos e a crise é resolvida. É como se o órgão entrasse em falência. Isto dá uma excelente jogada também de estratégia e adaptação para tentarmos conquistar as regiões do corpo e tentarmos ganhar mais pontos. É de realçar que estas crises vão se adaptando consoante o número de jogadores. Depois temos a fase 5. A fase 5 é a fase então de laboratório. Se algum dos vírus estiver nesta tabela no símbolo de seringa, todos os vírus deste corpo são destruídos. Isto é, como se encontrassem a cura para o nosso vírus. Isto significa que os vírus voltam para a nossa mão. Isto dá um bocadinho também do push your luck, isto é, tentamos alcançar o maior número de pontos ou desistimos e ficamos por aqui. Depois temos a fase 6. A fase 6 é onde todos os vírus que são absorvidos são libertados, e eu já vos explico a seguir o que são vírus absorvidos, e onde adaptamos depois a escala de desempate, que isto é uma escala de desempate que serve para tentar desempatar um jogador que estejam a disputar o mesmo órgão. O que tiver mais no fundo
é o que perde, o que tiver mais acima é o que ganha. E adaptamos esta escala de acordo com os pontos. Neste caso seria o cor laranja para baixo, o verde e o amarelo mantinham-se na mesma posição. É importante percebermos cada ação do jogador. Como estão descritos no marcador do jogador, temos aqui as várias ações e os seus significados. Infectar, fazemos um spawn de um vírus num órgão. A crise, fazemos então a colocação do token de crise no órgão, independentemente do número de vírus que lá estejam presentes. O ataque, eliminamos um vírus que pertence a outro jogador, mas no órgão em que está o nosso vírus. O imã, puxamos ou empurramos um vírus. O absorver, absorvemos um vírus, isto é, todos os outros vírus ficam debaixo do nosso vírus e este vírus conta só como um, o nosso. O escudo, em que fazemos um flip do token do vírus e significa que cada vez que uma ação que possa destruir o nosso vírus aconteça, a única coisa que acontece é viramos e o vírus volta ao normal. É como se ganhassem mais uma vida. E por último, temos o movimento. O movimento faz com que os nossos vírus se movam. Este movimento é muito importante para conquistarmos os órgãos. Os movimentos são sempre feitos de acordo com as setas, isto é, de um órgão para o outro, ou de acordo com o sistema arterial ou o sistema venoso, sempre. Para isso temos as setas a ajudarem-nos no nosso tabuleiro. É importante também percebermos outro aspecto do jogo, que dá alguma dinâmica. Quando um jogador chega aos 21 pontos, as peças de pontos viram. E o que é que acontece? Cria uma nova estratégia do jogo. Ou dá mais pontos, ou mais pontos de pesquisa, variando aqui um bocadinho e adaptamos-nos aqui um bocadinho à estratégia. Como eu referi então, final do jogo, soma-se o número de pontos máximos que nós temos, somam-se as cartas que nós temos ali de escolha, os números de pontos que estão nelas e soma-se os pontos de cada órgão em que esteja um vírus nosso. Como podem ver aqui, há uma série de adaptação, há um conjunto de estratégias que devemos fazer e cada jogador tem aqui uma adaptação constante ao tabuleiro, o que dá muita dinâmica. Viral é um jogo que realmente se percebe o porquê de tanto se falar deste jogo. É um jogo simples, sem dúvida, fácil de aprender, mas é difícil de mestrar. E eu sei que às vezes digo esta frase um bocadinho demais, mas é verdade neste caso do jogo. Mistura duas mecânicas que eu gosto muito. Área control. Eu adoro mecânica de área control. E também mistura aqui um bocadinho de deck building. Não muito pesado, não é um deck building como se calhar um Legendary ou um jogo que lá mais para frente vou apresentar, o Claim. Mas é um jogo que requer algum deck building porque a partir de uma certa altura temos de escolher uma carta e temos de adaptar a nossa estratégia um bocadinho a essa carta. E temos de pesar o que é que nós queremos. Pontos ou uma jogada melhor para nos fazer mais pontos a seguir. Eu gosto dessa ideia, gosto dessa adaptação. Por outro lado, também tenho de dar os parabéns. Eles conseguem pegar num tema pesado, nomeadamente os vírus, as bactérias, as infecções, e adaptam-nas de uma forma cómica, com aqueles desenhos e ilustrações muito cómicos. Por isso eu tenho de dar os parabéns ao artista. O tabuleiro é também incrível. Todas as ações estão lá explicadas para não nos perdermos e assim conseguirmos seguir aquela sequência lógica, o que facilita muito também todo o desencadeamento do jogo. Temos a possibilidade, e aqui percebe-se bem que é possível haver futuras expansões, nomeadamente as cartas de crise, as cartas de pontos. Há a possibilidade, basta só criar algumas expansões pequenas, não necessariamente muito caras, que conseguem prolongar muito mais este jogo e dar alguma longevidade. Eu consigo jogar este jogo quer com uma criança, quer com um adulto e consigo com que ele também desenvolva algumas competências para depois passar para outros jogos. É um jogo que, na minha opinião, vai para a minha coleção. Tem defeitos? Tem. Nomeadamente aqui um defeito que eu vos posso dar é poucos órgãos, juntar ali os órgãos ali todos de uma só vez com a possibilidade de escolhermos. Eu gostaria se calhar de envolver ali mais qualquer coisa, nomeadamente outras vias de passagem, podia ser as vias aéreas, podia ser outra coisa. É um jogo que trabalha muito bem com o que tem. Eu vou ser honesto, eu adorei o jogo. Tive a oportunidade de me explicarem o jogo também pelo pessoal da mesa Board Games, muito simpático e incrível. Especial destaque também para o Nuno Santos, com quem tive mais tempo a falar. Na nossa opinião, este jogo é obrigatório por dois aspectos muito importantes. Primeiro, é um jogo português. Segundo, é um excelente jogo. E terceiro, é uma forma de pegar num ambiente pesado, que é como doenças e vírus, e traduzi-lo de uma forma mais leve. Por último, quero agradecer ao pessoal da mesa Board Games por terem investido neste projeto connosco. Deram-nos a possibilidade de adquirir o jogo antes do seu lançamento para podermos fazer a apresentação. Foi uma aposta deles no mercado português, em nós, estamos também ainda em crescimento e queremos agradecer por isso.
Foi uma atitude incrível. Espero que nós também possamos continuar a ajudá-los. Fiquei muito feliz com este trabalho da Mesa Board Games. Malta, este é viral, recomendo, vão já comprá-lo, saiam de casa, vão já buscar. Foi talvez um dos jogos que eu mais gostei este ano de jogar. Para além do Near and Far, este jogo ficou no meu top. O que é que eu tenho mais para dizer? Bons jogos, bons filmes, boas séries, aproveitem o calor enquanto lá está e façam o que quiserem e sejam felizes.